Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, bem como todos os colegas deputadas e deputados, os serviços. Cumprimentar especialmente o Sr. Procurador Lopes Ranito, agradecendo a sua exposição. A minha primeira questão prende-se, obviamente, com a Procuradoria Europeia. Como sabemos, é uma instituição da União Europeia, que é independente, descentralizada e que tem por atribuições e competências inquirir e exercer a ação penal relativamente a crimes contra o orçamento da União Europeia, como a corrupção e a fraude, inclusive é de caráter transnacional. Sabendo nós que os procuradores europeus delegados deverão desempenhar as suas funções sobre a supervisão do Procurador Europeu, perguntava ao Sr. Doutor como é que se sentiria a receber instruções do Procurador Europeu português José Guerra, cuja designação, como sabemos, está envolta num manto de suspeição de fraude, justamente no organismo criado para a combater. Segunda questão, porque é que precisamos da Procuradoria Europeia, se já temos o OLAF, se já temos o Eurojust, já temos o Europol e, de certa maneira, o Tribunal Europeu de Contas? Não acha que são demasiados organismos a combater a fraude, eventualmente com a possibilidade de se atropelarem uns aos outros? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Existe aqui uma margem, ou por outra, uma dimensão da questão que me é colocada pela senhora deputada Isabel Meireles e que evidentemente compreenderão, eu não vou comentar, não só porque entendo que seria completamente adequado comentar, portanto, o modo como determinadas situações são vistas ou apelidadas ou enquadradas como e aquilo que é a minha posição concretamente neste processo de candidatura. E desde já antecipo que os nomes que estão mencionados relativamente aos dois magistrados em causa me merecem toda a estima profissional e, portanto, é apenas isto que eu gostaria de dizer. Em relação ao funcionamento da Procuradoria Europeia, portanto, segundo consigo interpretar a leitura do regulamento, e sendo que já existe um regulamento interno que foi aprovado, mas tanto quanto consigo interpretar o regulamento, portanto, existe uma intervenção de duplo nível. Existe uma intervenção de nível centralizado através de um colégio que é composto pelos procuradores europeus de todos os Estados que, portanto, aderem à iniciativa, e depois uma ação a nível nacional e que é enquadrada, portanto, no âmbito de 3 atuações possíveis que a Procuradoria pode ter. Portanto, estamos a falar do poder de supervisão e estamos a falar do poder de orientação. Os poderes de orientação são dados por câmaras colegiais. Sim, isto é uma alteração do paradigma relativamente à estrutura do Ministério Público Português, na medida em que, portanto, existirá aqui uma escalada de decisão e, portanto, uma questão de debate colegial de medidas que são relevantes para a construção dos processos de crime, mas, sinceramente, eu creio que seria considerar defraudar o espírito da razão de ser da Procuradoria Europeia, considerarmos que isto seria um fator de perturbação a nível dos resultados que se pretendem. Como disse, creio que a intervenção da Procuradoria Europeia se justificou, pelo menos pelo regulamento e pelo Tratado de Funcionamento da União Europeia, como uma abordagem ao princípio da subsidiariedade, portanto, de reforço da ação da União Europeia para conseguir cumprir o combate a este tipo de ilícitos e, portanto, o modo como a Procuradoria Europeia se organiza, creio que estará posicionado e perspectivado para conseguir esse resultado e com todas as responsabilidades como entidade da União que terá que prestar às diversas órgãos políticos da União e aos cidadãos dos vários Estados-membros. Em relação, portanto, à existência da Procuradoria Europeia, Europol, Eurojust, Tribunal Europeu de Contas, quer dizer, tanto quanto consigo, pelo menos a experiência que eu tenho é francamente com o Eurojust, não tenho, tive experiência com o OLAF
portanto, na construção de inquéritos que tive no Diato de Lisboa, mas, portanto, tanto quando julgo perceber, a OLAF é uma entidade que faz investigação administrativa, e creio que já foi dito nesta concreta comissão pelos candidatos a Procurador Europeu, portanto tem constrangimentos não só da utilização da prova, designadamente por alguns dos sistemas judiciários, como sobretudo a sua componente é nitidamente administrativa, o que não invalida que necessariamente os relatórios do OLAF sejam absolutamente determinantes para a construção das investigações criminais. Aliás, no âmbito da obtenção das denúncias criminais, uma das situações que está expressamente contemplada, para além das denúncias poderem provir das entidades nacionais, é precisamente as entidades europeias participarem, os factos que tenham conhecimento e aos quais atribuem relevância criminal, diretamente à Procuradoria Europeia. O facto de haver investigação, o resultado das ações administrativas do OLAF ser disparo de país para país, parece-me que a razão de ser da Procuradoria Europeia pode precisamente colmatar essa situação, na medida em que passamos a ter um organismo de caráter europeu que tem uma abordagem sistémica a todo o fenómeno. E, portanto, porventura, esses desfazamentos que eu, confesso que ignoro, na medida em que como pude explicar, os meus últimos 6 anos estão concentrados, portanto, num tipo de atividade ligado ao setor financeiro e não tanto, portanto, aos procedimentos administrativos do OLAF, mas creio que a existência de uma Procuradoria Europeia pode, de facto, colmatar a existirem esse tipo de assimetrias. Articulação entre as entidades, portanto, entre a Procuradoria Europeia, o Procurador Europeu Delegado e as autoridades nacionais. Tanto quanto julgo saber, ou por outra, tanto quanto consigo ler, eu creio que o regulamento não pode ter tido a possibilidade de alterar em vírgulas aquilo que é o desenho da investigação criminal em Portugal e, portanto, o Estatuto do Ministério Público em Portugal. E, portanto, nessa medida, o Ministério Público continua a pautar-se, ou terá que se pautar, por dever constitucional, nos termos do artigo 219, número 1 da Constituição da República Portuguesa, pelo cumprimento da legalidade no exercício da ação penal. Aqui o que me parece resultar, portanto, deste conjunto de normas que cria a Procuradoria Europeia é que existirá uma atuação articulada no exercício da ação penal local, nacional, que é assegurada pelos Procuradores Europeus delegados e que, portanto, isto necessariamente, e este é um dos desafios, vai colocar questões a nível de articulação com as autoridades nacionais. Essa articulação terá que ser assegurada necessariamente e creio que está a ser objeto de estudo em sede própria, designadamente pela autoridade central, o topo da hierarquia do Ministério Público, portanto, o corpo do Ministério Público é a Procuradoria-Geral da República, que em devido tempo irá necessariamente esclarecer, através de diretivas, presumo eu, não sei, não compete a mim, obviamente, perspectivar o tipo de regulamentação interna do Ministério Público que é definido ao mais alto nível, mas de certeza absoluta que será objeto de um desenho que permita estabelecer as articulações que existem entre as comunicações, entre os processos que são da competência reservada da Procuradoria Europeia, uma realidade que admite que possa suscitar um trabalho particularmente relevante no terreno é o modo como se perspectivam os crimes de catálogo do regulamento com os crimes que se consideram indissociavelmente ligados, portanto, e aqui podemos estar a falar de crimes de facto de corrupção, crimes de associação criminosa, crimes de branqueamento de capitais e que, portanto, aqui sim será necessário um esforço de compatibilização com as investigações nacionais. Aliás, como acontece... Doutor, peço que sintetize o seu raciocínio para finalizar, já ultrapassou o tempo disponível. A questão da compatibilização entre autoridades terá que ser conseguido, como acontece em relação ao desenho territorial das competências. Peço desculpa, ao desenho territorial das competências que existem em Portugal.